minha amiga artesã, eu sou Thalita Ortega. Eu sou o Caíto Ortega. E esse é o nosso podcast Viva da Sua Paixão. Sejam muito bem-vindas ao nosso episódio. Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito pedido pelas nossas amigas artesãs, que é o seguinte, o tema de hoje. Aquele sobre a rotina da mulher empreendedora, como dar conta de tudo. E hoje eu tenho uma convidada maravilhosa, minha querida Nath Lacerda, que já faz muita coisa com a gente, já fez live, a gente já fez muita troca. Nath, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, Thalita, Caíto. É um prazer estar aqui com vocês e com tantas mulheres aí assistindo, né? E que eu possa contribuir aqui de alguma forma e vamos lá! Sim, gente, acredito que toda artesã, né, que já acompanha a Nath ou me acompanha, já sabe do tanto de projetos que a Nath desenvolve hoje. Nath, para quem ainda não conhece você, resume um pouquinho o que você faz hoje, qual é o seu papel no artesanato, como é que você ajuda tantas mulheres que querem trabalhar aí com crochê. Bom, então, na verdade eu comecei com um projeto social, Tecendo Bem, onde eu só queria ensinar crianças e adolescentes a fazer o crochê em fio de malha. Dentro do projeto Um Chute para o Futuro. Então já faz 4 anos e meio que eu estou lá dentro, eu e a Dani, que é minha parceira. E hoje também, o que eu faço? Eu tenho o meu curso online, que é o Crochê Terapia, né? E ali eu ensino desde o zero ao avançado o crochê e a fazer do crochê a sua renda e a sua terapia, porque a gente sabe, né, o artesanato ele é muito terapêutico. E para mim, em uma época em que eu passei por depressão, enfim, isso foi muito, muito importante. E depois, tendo toda essa questão do online, porque eu fui no online por conta da pandemia, porque como a gente reverte o valor, que as coisas que são feitas ali no projeto, o que a gente faz? Pelos alunos, a gente vende e o valor é revertido para a manutenção do projeto social. Sim. Ou seja, nesse tempo a gente já repassou mais de 65 mil reais para eles. Então, na pandemia eu queria continuar ajudando. Eu falei, mas como é que eu vou fazer? Aí minha cunhada falou, olha, você não precisa só ajudar eles, você pode ajudar o mundo, você pode ajudar mulheres no mundo todo. Eu falei, não, mas não quero isso, eu só quero ajudar ali, é só isso que eu quero. E ela falou, não, vai lá. Eu falei assim, tá, então eu vou, mas se 10% do meu lucro for pro projeto social. Ela falou, beleza, então, você faz se você quiser o seu dinheiro. E fui, e a demanda foi indo, aumentando cada vez mais, graças a Deus. E aí eu tive a necessidade de montar o ateliê para vender os fios Tecendo Bem. Ou seja, eu abri o ateliê e ali 10% do meu lucro é revertido também para o projeto social. Então, tudo gira em torno do projeto, da ação social, entende? Sim. Então, é isso. O que mais que eu tinha que falar? Deixa eu ver. Não, e hoje a Nath, mãe, esposa, super empreendedora, trazer a Nath hoje para falar sobre rotina da mulher empreendedora, não tinha uma pessoa melhor. Meu Deus. E aí, a real é o seguinte, Nath, como é que você faz para dar conta de tudo? Joga logo a real aí pra gente começar esse assunto. Eu não dou conta de tudo. Eu não sou a super mulher. Eu sou igual a todas, tenho muitos desafios todos os dias, sabe? Mas, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio muito grande com relação ao meu filho, né, a casa. Eu tenho a Gi, que está ali comigo já faz 8 anos, então, assim, me ajuda demais, meu braço direito mesmo. Sem ela ali, não sei como é que eu daria conta, né? Porque às vezes as pessoas veem, nossa, mas faz tanta coisa, não sei o quê. Mas, gente, a gente tem que ter pessoas por trás, senão a gente não consegue, não dá conta e a gente entra em paranoia. Sim, ninguém faz nada sozinho. Exatamente, ver, né? A gente precisa de pessoas, ninguém se movimenta sozinho. Então, meu marido também, nossa, com o Noah, toda vez que eu preciso fazer live, enfim, época de lançamento é muito corrido, então ele sempre está ali disposto, me ajuda demais, me incentiva muito, que isso é muito importante, né? Você ter pessoas ao seu lado que te incentivem, porque nós somos a soma ali das 5 pessoas que a gente mais convive, ou seja, eu preciso de pessoas perto de mim que vão me colocar para cima, não preciso de ninguém para colocar para baixo. Sim. Essas eu quero distância. Sim. Exatamente. Já tem um mundo, né? Muita gente para nos julgar. Às vezes um recorte ali que você posta no Instagram, um momento, você teve um dia
terrível, de muita correria, da sua rotina de mulher ali pra fazer 1000 coisas. Aí você posta um momento com um cafezinho, a pessoa fala, olha lá que vida fácil, olha lá o que ela fez hoje. Porque Instagram hoje as pessoas acham que aquilo é a vida, mas aquilo é um recorte da vida. Não, e ali a gente só mostra o que a gente quer, né? A gente escolhe. A gente escolhe. Sim. Ou seja, mas é bom de vez em quando, né? Mostrar os perrengues também, porque todo mundo passa. Mostrar a vida real é o que hoje mais conecta, né? Para que as mulheres que nos assistam, elas entendam que, por mais que a gente tenha rede de apoio, tenha muitas pessoas, é um trabalho que desgasta, é um trabalho que exige da gente muita dedicação, tempo. Quantas vezes você abre mão de descansar porque você tem ali um compromisso com uma aluna, um compromisso com um fornecedor, um compromisso São com... escolhas. Sim. Exatamente, são escolhas. O que eu escolho hoje? O que eu quero para minha vida? Eu vou ter que... tem que se sacrificar. Alguma área, porque quando fala assim, você precisa crescer, você precisa se destacar, enfim, mas você precisa sacrificar algumas áreas da sua vida para que outras andem. Não tem essa questão de começo você ter equilíbrio, não existe. Você tem que colocar a cabeça, é trabalhar de dia, trabalhar de noite. Quantas vezes eu cheguei em casa 10, 11 horas da noite, sabe, do ateliê, fazendo live, fazendo mentoria com as alunas. Então, assim, isso as pessoas não veem. E as pessoas acham que a gente chega ali assim, chegou hoje na internet, já quer ir se achar, né? Sim. Já quer achar que sabe tudo. Não, são anos por trás disso, estudando no oculto, onde ninguém te viu fazendo o que você estava fazendo. Ninguém sabe as lutas que você passa, sabe? Então, eu estava até... ouvi alguém falando do Phelps, né, que é nadador, e que falaram assim, ele acabou conquistando a medalha, né, todo mundo, parabéns pelo seu sucesso e tal. E ele falou assim, mas esse sucesso dependeu de muitos fracassos. Sim. Porque as pessoas não veem isso. Então, ele teve que fracassar muito, ele perdeu muito para ganhar. E falando de Phelps, chega um momento que certos atletas, né, de alta performance, eles treinam, mas eles têm momentos de descanso. E questionaram, poxa, Phelps, você já está no lugar que você está, tantas medalhas e tal. E ele sempre teve o hábito de treinar 7 dias na semana, ou seja, todos os dias. E a tendência quando um atleta ele atinge essa alta performance de medalhas, ele desacelerar, ele se permitir mais descanso. E ele não, ele nunca deixou de treinar 7 dias na semana. E ele fez uma conta simples, de horas. Enquanto esses 2 dias, o sábado e o domingo, que normalmente os meus concorrentes, os meus competidores não treinam, quantas horas no ano eu treinei a mais do que eles? Tá explicado. Não tem milagre, não tem sorte, tem trabalho, tem dedicação. A gente não pode menosprezar talento. Sim. Né? Talento, ele influencia, mas o talento sem trabalho não é nada. Não existe. Como é que falam? 99% transpiração e 1% inspiração. Exatamente. Mas também eu não posso também desconsiderar fisiologicamente a mulher, porque a mulher, de certa forma, ela consegue fazer diversas coisas ao mesmo tempo. É impressionante porque eu vejo aqui a mulher que, com a criança no colo, ninando, cuidando da comida, da casa, orientando ali, dando conta do marido, ao mesmo tempo ali. Eu fico vendo que às vezes o marido vai discutir com a esposa, tem que abaixar até o rádio, porque ele não consegue... Só faz uma coisa de cada vez, né? O homem é assim. E ouvir a música ao mesmo tempo, tem que baixo lá, ele vai... Então assim, o homem tem essa dificuldade ainda, e a mulher, ela, fisiologicamente, ela é fantástica, porque ela consegue fazer essa administração. Na minha empresa, por exemplo, eu só contrato mulheres para administrar a minha empresa, porque o meu sucesso está muito atrelado à mulher. Então, as mulheres têm essa facilidade de lidar, né, de cuidar das coisas. Então, eu vejo que a mulher ela tem esse perfil muito mais. Então, por isso que talvez explique esse monte de coisa que você, né, está à frente. Às vezes você vê que você brincou aí também, mas na verdade você realmente descobriu uma logística para dar conta de filho, de marido, de empresas, do ateliê, do seu projeto social, da sua vida pessoal. No começo desequilibra tudo. Totalmente. Até você encontrar ali qual é o termômetro, o equilíbrio ali, porque isso gera ciúmes. Não ciúmes do marido, mas ciúmes da empresa, o ciúme do seu ateliê, o ciúme do seu projeto social. São órgãos ali vivos que demandam a sua atenção. E quando você não dá atenção, eles gritam: eu aqui,
Exato. Cadê você? Eu estou sentindo falta. E isso é natural que aconteça. E aquela questão de delegar também, né? Eu tenho uma dificuldade, vou falar para vocês. Às vezes eu acho assim, melhor eu fazer, porque se eu precisar explicar, então deixa que eu faço, sabe? Então, mas eu também sei que eu preciso de mais pessoas para estarem juntos ali comigo. Por isso, contratei pessoas para ficar no ateliê, pessoas para social media, enfim. Porque eu sozinha não dou conta de tudo, a gente não é... E o centralizador, ele precisa lembrar que ele pode até, do tamanho que ele tem hoje, ele pode ficar com tudo sozinho. Mas para crescer, ele precisa de equipe. Exatamente. E uma equipe qualificada também. Que aí você vai levar um tempo para qualificá-la possivelmente, para dizer o jeito que você gostaria, mas não é que você está perdendo tempo, você está ganhando tempo qualificando aquela pessoa para que ela possa fazer aquilo que você precisaria fazer. Você compra tempo, né? Eu entendo até um pouco, Nath, porque assim... a gente está passando por esse Eu passo por isso também. Sabe por quê? Porque assim, se eu encontrar alguém que faça o que eu faço melhor que eu acalmo meu coração. Mas enquanto eu não estou encontrando ninguém que faça melhor que você quer pegar tudo. Eu fico desesperado, porque eu falo, faz isso aqui. A pessoa faz e fala, nossa, foi muito ruim isso aí. Aí eu vou lá e faço melhor. Eu falei, pô, não tem como delegar. Eu tenho esse problema, essa dificuldade. Então assim, eu acho que talvez se eu encontrasse alguém que fosse melhor do que eu para desenvolver algumas atividades, aí eu acalmava meu coração. Aí minha esposa falou assim, então pague bem por isso. Exato. Eu falo pra ele, pessoas boas como você tá buscando, ou elas estão já trabalhando para alguém, porque o bom não fica desempregado. Você já viu alguém bom desempregado? Não, nunca. Ele tá sempre ocupado, então você vai ter que pagar mais do que ele recebe no lugar que ele tá para vir trabalhar com você. Ou pegar alguém e ter a paciência de qualificá-lo e prepará-lo para... E essa questão eu já não gosto muito, sabe, de ficar ensinando. Eu ensino no crochê, isso eu amo. Mas assim, a delegar coisas eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Mas eu também tenho, eu sou igual a você. Sabe por quê? Eu falo assim, meu Deus, tem que ter bom senso. Não é possível, eu não vou ensinar a pessoa a ter bom senso. Aí isso não pode ficar aqui. Mas por quê? Porque é bom senso, não dá para ficar. Isso aqui não tem que ficar aqui. Então, eu não tenho essa paciência de explicar. E às vezes, é o que minha esposa fala, precisa explicar porque algumas pessoas não têm bom senso. Sim, o óbvio tem que ser dito sempre. Exatamente. Mas é óbvio que tem que fazer stories lá na empresa, o Instagram tá lá com a pessoa que é... Não, você tem que falar porque você não tem que contar com a sorte de que ela vai lembrar de que isso é normal. Não, para ela pode ser anormal, para ela pode não fazer parte da rotina, né? Mas voltando agora, hoje a gente já tem condição de delegar, inclusive pagando, né? Não só contando com a ajuda de pessoas, mas pagando. Mas para aquela artesã que está nos ouvindo, que ela ainda não tem como ter funcionários, não tem como contar com uma rede de apoio, porque muitas não têm rede de apoio, às vezes nem o marido apoia o trabalho artesanal dela. De que maneira você acha que ela pode ali tentar dar conta de tudo? Ela não vai dar, mas ela vai gerenciar melhor todas essas funções, seja mãe, empresária, empreendedora, dona de casa. Eu tenho alunas que têm 5 filhos, ninguém para ajudar na casa, ou seja, ela que faz tudo, ela tem um ateliê, tem um marido que quer atenção. De que maneira essa mulher pode aí se desenrolar um pouco melhor do que a situação que ela já vive hoje, sem ter como delegar? Organização. É a palavra-chave. E é uma coisa que, já que a gente está botando a real aqui, é uma coisa que eu ainda preciso trabalhar mais. Por mais que eu tente, eu ainda não sou aquela pessoa super organizada porque se você está fazendo, quando você é artesã, você está trabalhando de casa, mas você está trabalhando, você tem que ter um tempo, certo? Porque as pessoas às vezes acham, porque eu estou em casa, eu vou trabalhar só quando eu quiser. E não é assim, porque senão o negócio não vai girar, senão vai para frente, sabe? Só para pegando encomenda, uma aqui, outra ali. Não, você tem que falar, sei lá, das 8 ao meio-dia eu vou estar aqui só para o meu trabalho. Das 2 às 3 eu vou ficar com os meus filhos, enfim, colocar horários ali, uma rotina, porque não adianta também ser, um dia eu vou fazer isso, outro dia eu vou fazer aquilo. A gente precisa de rotina, tá? Para que isso melhore, né, a qualidade de vida até das pessoas, porque às vezes a gente coloca daí muito trabalho, deixa a casa de lado, deixa o marido de lado, o filho, e depois deixa aí nas redes sociais, enfim, fazendo o que quer. Mas o mais importante, que eu acho, é a família. Se a família não estiver bem, esquece. O resto, você não vai ficar bem. Sim. Certo? Então, afeta todas as outras áreas. Exatamente.
E assim, família em primeiro lugar. Opa, o trabalho está tomando muita atenção? Vamos frear um pouquinho. Vou precisar ganhar um pouquinho menos, não tem problema, mas eu tô ali... O que vale mais para mim? Exatamente, se é isso. Fazer mais. O que é prioridade. E tempo de qualidade também, porque às vezes as pessoas elas falam, não, mas tal tempo eu tô com meus filhos, mas o filho tá do lado e ela tá aqui. Não é tempo de qualidade isso, você não tá dando atenção. Então, às vezes, muito melhor 10 minutos só para aquela pessoa do que 1 hora você dividindo o celular, fulano falando com você, 1000 coisas. Então, tempo de qualidade. E essa mulher também precisa de tempo para ela. Exato. Porque senão ela pira, cara. Só que o dia só tem 24 horas. Aí a gente começa a fazer conta e deslascou. Eu vou ter, o que eu vou fazer para poder fechar essa conta? E muitas vezes a gente sabe que para algumas não fecha, para algumas tem artesã que tem a fama de ser coruja, que trabalha até na madrugada, né, assim, que prefere inclusive o silêncio da casa para trabalhar. Mas a grande dica que eu dou para as minhas alunas, porque eu precisei disso para mim, é que as minhas tarefas de casa ou as outras que não fossem do ateliê também entrassem. Quando a gente fez um planejamento de família em casa, eu falei, Caíto, a gente está num outro estado, numa outra cidade que a gente não tem rede de apoio, só temos nós. Inclusive, se eu adoecer, aconteceu, mas a gente conversou antes. Se eu adoecer, eu vou ficar sozinha no hospital porque você vai ficar cuidando de mim. Eu não tenho ninguém para me acompanhar. E vice-versa. Então, a gente sempre soube que era uma situação bem difícil. Mas, trazendo para a nossa rotina, o que a gente vai fazer de casa para rodar melhor? Então, o Caíto, que é a pessoa que vai lá e faz feijão para a família toda, porque ele cozinha muito bem. Ele não vai ficar todo dia botando feijão no fogo, sendo que ele pode fazer um dia aquele feijão, congelar as porções e a gente já ter ali a semana toda organizada. Lavar roupa. Planejamento, Será que a minha família precisa botar roupa na máquina ou lavar a roupa todos os dias? Não, pega um dia da semana. Então, a gente foi construindo nosso planejamento semanal dessa maneira, para que a gente não precisasse fazer muito todo dia, e sim tarefas para cada dia que a gente saiba que também são possíveis de cumprir, porque tem gente que pega o planejamento, aí coloca, vou fazer isso, vou beber 5 litros de água, vou ler um livro por dia, aí faz aquelas loucuras assim, meta de início de ano, né? Gente, tem que ser aos pouquinhos, metas atingíveis. Mudanças não vão acontecer de uma hora para outra, ainda mais grandes desse jeito, né? São hábitos, né? Tudo você vai construindo. Assim, vai funcionar, porque às vezes ela pega um planejamento e coloca tudo da empresa, mas ela esquece que ela preencheu o dia inteiro para a empresa, mas ela tem lá a casa para arrumar, a tarefa do filho para fazer, e não tá naquelas horas. Então não vai bater. Exato. Ela vai fazer um planejamento irreal, que não tem nada a ver com a vida que ela tem. Então, um planejamento realístico, né, se esse não, né, para que ela consiga ver que aquilo reflete o dia a dia dela. Isso vai ajudar. E quanto mais tarefas, quanto mais funções, quanto menos rede de apoio e ajuda, mais organizada ela vai precisar ser, infelizmente. Nath falou assim, Nath me chamou a atenção e falou assim, mas precisa estar bem, a família está bem, para poder as coisas rodarem bem, né? Mas eu fico imaginando, e aquela artesã que não tem o apoio do esposo, do parceiro, da parceira? Como eu já não tive isso. Como não teve, né? Eu ensino isso para as minhas alunas e né, peço aqui licença para as mais feministas, elas piram comigo, porque eu falo que a mulher ela precisa ser sábia. A gente precisa ser sábia. Sim. Eu não sou uma mulher feminista, eu sou uma mulher que o foco, o centro é a minha família. Só que se o meu esposo não me apoiava como não me apoiava, fazia de tudo para eu desistir, inclusive, muitas vezes ele criou situações para que eu não continuasse, criava viagens. Era só eu falar assim, Caíto, esse final de semana a conta não vai bater, eu tenho uma encomenda gigante, né? Não sei o que vai ser. Ele inventava uma viagem, uma coisa para me tirar daquela atividade que eu tinha. Então a gente passou por fases bem difíceis, assim, de eu repensar o que ia ter que fazer, de ele pedir para eu escolher entre o meu casamento e o meu ateliê. Eu já fui. Mas antes disso, vocês viram quanto nesse mês? Eu vendi R$500. Aí eu falei o seguinte, eu vou te pagar, vou contratar você para minha empresa, vou lhe pagar um salário mínimo para você ficar em casa com o Benjamin e me ajudando na administração da empresa. Fazer uns caixas no Excel, mandar para... Inventou, acho que nem tinha essa tarefa para fazer na empresa, mas ele criou ali para me sentir útil na certa, né? É isso? Deve ser. Porque era conferir uns caixas de não sei o que e mandar para não sei quem.
Então, tudo ele criava. A mulher que não tem, aí é o que eu falo, que a dica que eu dava era o seguinte: meu esposo trabalhava. De manhã ele não estava em casa, de tarde ele não estava em casa, à noite ele estava. Então, eu criava situações para a noite eu já estar livre. Ele nem via ateliê, ele nem via artesanato. Eu começava a limpar, a esconder. Pra quê? Pra blindar a minha relação com ele. Mas chegou um momento já que tinha artesanato no banheiro social. Quando eu comecei, gente. Em cima da cama. Quando eu comecei, eu não tinha ateliê. A gente morava num apartamento, eu queria... Tem foto, né? Vamos disponibilizar. A gente morava num apartamento pequenininho, que a gente amava o apartamento, a gente tinha apego, né? A gente amava, a gente olhava assim e dizia, meu sonho é isso. E era pequenininho, era a nossa felicidade. Mas não tinha um terceiro cômodo. Eram 2 quartos, um pro filho e um nosso. Não tinha mais nada. Então, eu tinha uma mesa plástica, ali era meu ateliê. Mas eu cansava dali, eu dizia, ai, cansei. Aí eu ia pra bancada da cozinha. E saía largando rastros, né? Aí eu disse, cansei da bancada, agora eu vou pra varanda. E ali ia ficando... Era enchimento, né, no caminho, feltro, era linha, agulha, tesoura, cola, tudo espalhado em tudo quanto era canto. Quando eu engrenei mais no volume, aí eu tinha que comprar o quê? As caixas para envios. Eu comecei a pegar o banheiro social e lotar ele, porque eu dizia, ninguém vai usar mesmo, não tem visita em casa. Lotava o box, lotava tudo, não tinha como abrir porta. Então, essa fase foi de trevas lá em casa, porque ele não podia receber ninguém, porque eu dizia, hoje não. Hoje eu tenho 3 clientes para entregar, então você dá uma seguradinha aí, né? Vai assistir seu negócio não sei aonde, aqui não vai rolar. Então, foi uma fase difícil, só que me fez aprender essa fase que eu estou compartilhando, que foi blindar o momento dele em casa do meu trabalho. E são processos, né? A gente precisa escolhas que eu tive que fazer, porque assim, queria à noite, que é um horário que bem dorme, queria trabalhar mais. Mas para manter minha relação boa com ele, eu fui blindando e criando situações. Se não fizesse isso, não estaríamos aqui nesse momento. Olha só. Né? Você nem querer largar o doce? Mas assim, superamos e eu precisei aprender. Por quê? Porque eu tinha um desejo também de não ter babá. Hoje eu falo uma babaquice, porque não tem problema você ter uma babá. Não muda muita coisa, ainda mais se você está em casa podendo acompanhar. Mas era uma limitação minha, uma frustração minha. Eu dizia, não quero. Até hoje. Eu quero ficar com meu filho. E com quem que ele está agora? Ele está agora com o meu sogro, que está de visita, né, com a gente. Mas assim, e aí tá com o Joey, né, nosso cachorrinho também, lá de carona. Mas não tivesse, estaria aqui, ele sentado ali. Ele veio na outra vez que a gente gravou, ele estava aqui quietinho. E sempre foi assim. O Benjamin sempre precisou nos acompanhar, porque a gente não queria ter babá, não queríamos ter... a questão do delegar, a gente tem essa limitação. Formatura, casamento, tudo. Festa, show, no meio. Mas essa realidade da artesã que não tem esse apoio, aí eu já acho que talvez funcione bem ela tentar se organizar, né? Ainda mais para quem não tem apoio, ela vê de que maneira, se o marido não gosta, se ainda não apoia, porque tem uma coisa que cala a voz do marido. O dinheiro chegando. Imagina! Bota a música aí. Na hora que chegar na fase da colheita, porque a gente tem que saber que a lei da semeadura, ela funciona para tudo. Exato. Vai chegar a hora que você vai estar ralando, doendo, vai sofrer, vai chorar, vai doer, porque crescer dói, né? Vai querer desistir, vai falar isso aqui não é pra mim. Deus, me arranja um emprego aí, pelo amor de Deus, uma vaga não sei aonde, é minha. Por quê? Porque dói. Essa é uma fase que dói. Só que na hora que o dinheiro entra, aí tu cala a boca de geral, entendeu? Porque todo mundo vai dizer, ó lá, ó. Menina, ó, tá fazendo negócio dela, ó lá, ó. Ó o tênis que ela tá, ó lá, olha, mudou o carro, ó lá, menino. Bora sair pra jantar? Não, a gente tá guardando pra viagem. Não, eu pago. Opa, aí... A coisa muda, então isso é uma fase. A gente fica ali no casulo por uma fase. E depois você vai ver que até o apoio do marido, o apoio da família, o apoio da mãe, da sogra, esse apoio chega. Porque nada, contra fatos não há argumento. Se você mostra que tem resultado, não tem como a pessoa ir contra você. Exatamente. E você feliz ainda por cima, porque você não precisa ganhar milhões. Depende. Se você ganha o que é sucesso para você, cada relativo, um. Né? Exatamente. O que é bom de dinheiro? Para mim, R$1.000 tá bom, para você 500 tá bom. Sim. Então. Mas seu esposo sempre, desde o início, ele sempre foi assim, seu parceiro, ele nunca teve assim, Nath, para tudo, dá uma seguradinha aí, larga esse negócio aqui. Não, assim, até
por conta, quando o Noah nasceu, o que eu queria? Eu queria ficar mais em casa. E eu trabalhava com ele, né? A gente tem empresa aqui em Foz. E eu trabalhava com ele. Só que eu queria ficar mais tempo com o meu filho, que acho que é a questão de todas as mulheres, né? Que quando tem um filho. E aí eu falei, olha, eu vou ficar em casa, eu não quero. Não, mas por quê? Continua fazendo os dois. Não, quero ficar em casa. Eu ia de vez em quando, mas aquilo já não estava mais me... E o projeto estava indo muito bem. E a gente estava... O negócio estava andando muito rápido. Então, não estava dando conta de fazer ali nas aulas e tudo. A gente teve que pegar a encomenda. Então, o nosso tempo que a gente tinha deixado destinado para o projeto já não era suficiente. Então a gente teve que aumentar. Opa, então eu vou ficar em casa, vou ficar com meu filho, né? Vai ser uma porcentagem para mim, uma para o projeto e vamos tocar. E aí ali eu comecei e ele ficou de boa, porque daí eu não pedia dinheiro para ele, nada, eu tinha o meu dinheiro. Só rolou aquela estranheza de não entender às vezes, né, por que você não iria continuar lá na empresa, exato. Mas que foi fase depois. Sim, no começo meio assim, mas depois foi tranquilo e hoje ele super me apoia, sempre tá aí, vamos lá, não para, não desiste, ele é meu grande, assim, minha inspiração, porque ele é aquela pessoa que eu aprendi muito com ele, a questão da constância. Você tem que fazer todos os dias, mesmo você não querendo, vai lá e faz. Quantas vezes ele não estava bem, mas ele ia lá para o trabalho, ele nunca deixou de ir para o trabalho porque, ai não, tô mal hoje, não sei o quê. Então, é isso, essa questão da constância. A rotina, né? Exatamente, precisa. Nath, então, no Brasil nós somos mais de 30 milhões de empreendedoras. Hoje, muitas mulheres já se dedicam ao artesanato. Você acompanha de perto as meninas que escolhem trabalhar com crochê e fio de malha. E hoje, o artesanato, para mim, foi assim, generoso, que foi o que você falou. Ele me proporcionou estar em casa, do lado do meu filho ali, acompanhando cada etapa. Caíto não viu a primeira vez que ele se alimentou, que saiu ali da mamada e foi para comida, ele só viu o vídeo. Eu tive, graças ao meu trabalho, condição de acompanhar essa fase, o primeiro passinho, tudo. Então a gente vê que o artesanato ele também trouxe esse benefício para muitas pessoas que escolheram, né, ficar em casa. Quantas mães gostariam, né? Sim, daria tudo para não precisar voltar, sair, né? Trabalhar. Sim. E poder trabalhar de casa. Mas a sua chave foi a maternidade ou foi o projeto social, assim? Ou foi uma coisa de conjunto? Então, foram as duas. As duas, porque como o projeto... Na verdade, quando eu comecei o projeto é porque eu sempre amei ajudar as pessoas. Então, eu queria... Se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue construir... Sim, consegue construir um mundo melhor. Na verdade, o projeto começou lá em 2015, quando eu fazia bolsas de praia com sacolas plásticas. E aí a gente vendia nas lojas e revertia o valor lá para a comunidade. Mas daí ali eu estava sozinha, enfim, depois logo engravidei. Então foi um tempo e aí eu parei. E aí logo quando o Noah tinha ali uns 5, 6 meses, eu voltei novamente, só que com outra pegada, enfim. Deus me deu uma palavra muito forte, né? Ele me trouxe uma palavra e eu comecei a seguir essa palavra. E assim, mas eu nunca imaginei que poderia acontecer. Mas Deus falou assim, não, vai. E eu só... Exatamente. E eu só segui, sabe? Com vontade de desistir, com vontade de, que será que é isso? Mas eu fui. Então, mas aí veio a maternidade, né? Então, juntou os dois ali. A maternidade e o projeto social também. Sim, e nasce uma mãe, nasce uma empreendedora, né? A gente vai ali para parir um filho, mas já nasce projetos também, porque justamente quando volta para o mercado de trabalho, muitas vezes já não se identifica, né? A pessoa não se reconhece mais ali naquela atividade e aí muitas vezes encontra uma paixão. A gente tem pessoal na confeitaria, né, que já tinha habilidade em fazer bolo, doce e decide empreender de casa. Então, a gente tem relatos de muitas mulheres que, após o nascimento do seu filho, criam também suas próprias empresas, seus negócios. Como é que, com a sua experiência, não só a sua vivência, mas as mulheres que você hoje acompanha, que você ajuda a viver de crochê, você acha que é possível se reinventar com o artesanato em crochê? Com certeza, com certeza. Inclusive, o artesanato está muito em alta. Muito. Né? O feito à mão. Sim.
Então, assim, as pessoas querem, não querem mais aquela coisa industrializada, sabe? Feito por máquinas. Sim. Não, ali... Que todo mundo tem igual. Exatamente. Não, o crochê, enfim, o artesanato, ele é único. Não tem como uma peça. Eu falo assim, ó, você pode fazer, sei lá, 10 cachepôs. Nenhum vai ficar igual ao outro. Sim. Cada um vai ser único. Cada um vai ter a sua originalidade. Então, eu vejo que as pessoas querem muito isso. Os artistas usam crochê, né? Não, e hoje... O crochê tem alta agora no vestuário, acessórios, bolsas. até os Eu vi tecidos a televisão, para também são os artistas, tudo. Sim. Você vai nas lojas de departamento, que eles trazem muita referência das grandes marcas, grifes, aqueles croppedzinho todo de crochê, as bolsas, Nike veio com tênis, né, edição limitada, que tem uma aplicação de tem crochê. Tem muita coisa. Tudo, tá muito em alta. E o 2022 está vindo muito com essa proposta, né, a gente está saindo, em tese, estamos saindo daquele caos que a gente viveu com pandemia, o mundo já vacinado, enfim. Então você pode ver que tudo está refletindo. Na pandemia é como se o mundo fosse cinza. E aí, de repente, saindo agora, 2022, as cores, você vê todo mundo usando cores vibrantes, as roupas são muito mais coloridas. Vibrante aqui, cores, né? O colorido veio para nossa vida, você vê? Até pessoas que usavam só preto estão trazendo essa referência de cor e do afetivo, né? Desses itens. É por isso que o artesanato cresceu tanto. Em 2022 as expectativas são altíssimas. Então tem como, sim, né, mulheres decidirem viver disso. Sim, porque assim, a procura é muito grande, sabe, por crochê. Às vezes as mulheres falam assim, mas tem muita gente fazendo crochê. Eu não... Como que eu vou conseguir? Já está saturado. Não está saturado. Você que está numa bolha, estoura essa bolha aí e vai, porque tem mercado para todo mundo. Porque se tem a demanda, você vai, corre, tem demanda, você tem que... E onde tem muita gente é porque tem dinheiro lá. Exatamente, porque se não tivesse, não tá tem procura. Tem então... procura. Então, assim, vai, se especializa, vá, tira um tempo para você realmente aprender aquela técnica, enfim. E mete ficha que o resto, Sim, concordo. Eu acho que tem que aproveitar a boa, porque a gente tem uma série de artesãs que viveram fases bem difíceis, que o artesanato não estava nesse auge que está. Então, se agora é a bola da vez, é o feito à mão, é o compre de quem faz, aproveita para surfar essa onda, porque tem gente que demora para tomar decisões. Né? Quem está aqui nos ouvindo, que ainda não se dedica, que até sabe fazer e está pensando se faz uma transição de carreira ou se não faz, se investe nessa sua paixão ou não, essa é a hora, né? Se encorajem, porque existe, inclusive, uma maneira de você conciliar o CLT ainda com a sua empresa e depois deslanchar. Nossa, né? Quantas pessoas começaram com renda extra? Sim, eu tenho vários exemplos. Um exemplo é a Aline, que ela largou o trabalho dela, ela abriu o ateliê, ela se mudou de casa para ter um espaço para o ateliê. E a menina olha, 1 ano ela não sabia nem pegar numa agulha. Sim. E agora ela está aí deslanchando. Mas isso eu também acho que é aquele negócio, né? A pessoa tem que ter foco, determinação. Não adianta a pessoa achar que as coisas vão cair. Sim. Não, isso não acontece, gente. É muito suor, é muito trabalho, é muito esforço. Mas a recompensa, ela vem. Vem para quem faz as coisas. E tudo que você faz bem feito, que você faz com amor, não tem como não dar certo. Eu falo que tudo que é feito com amor floresce. Não é à toa que o projeto Tecendo Bem cresceu tanto. Sim. Sempre foi feito com muito, muito amor. Então... E quem vê também sente isso, né? Porque quando é uma coisa genuína, uma coisa... que está tão explícita, chega até o outro. Então, o que as pessoas hoje precisam lembrar, eu falo com todo carinho aqui para quem está ouvindo, minhas alunas, pessoas amigas, pessoas da família, porque é muito triste uma vida onde você se dedica a um trabalho que você não gosta, que não faz o menor sentido. 70% das pessoas estão infelizes nos seus trabalhos. A pandemia também trouxe isso, essa reflexão para muitas pessoas, porque imagina, se você passa mais parte da sua vida trabalhando do que fazendo qualquer outra coisa, imagina se você se dedica a algo que você nem acredita, que você não gosta. É só pela recompensa financeira, vendendo sua hora para uma outra pessoa? E aí, você viveu sua vida e olha para trás e fala, nossa... Então, eu digo para você, eu tenho clareza de que eu realmente sou muito feliz porque eu faço algo que eu gosto. E isso é um luxo, né? Muitas pessoas não têm, não fazem ainda o que gostam. Mas que trabalhem em direção a isso. Porque tem gente que não faz ainda, mas também não está movendo uma palha para conseguir.
Então, caminhe na direção disso, né? E o artesanato, se a gente for trazer essa realidade, trabalhar de casa, a barreira de entrada é baixíssima, você não precisa fazer grande investimento. Eu comecei com R$150, acredito que você começou também com super pouco. Porque a gente não precisa, né, em uma injeção tão grande de dinheiro para começar. Vendendo era o que eu investia no próprio ateliê e vendia mais, investia mais e comprava curso. Então, se a gente for voltar aqui para a rotina da empreendedora, acho que uma coisa que tem que entrar nesse planejamento é essa questão do estudo, é essa questão dela se qualificar, tanto para ter um produto bom, para que ela possa oferecer coisas boas para os clientes dela, mas também para ela ter essa visão de negócio, que é uma visão de longo prazo. Ninguém monta uma empresa para ela durar um mês. Exato. E a gente tem que construir pensando em processos, que foi o que você falou, né? De não florescer de um dia para o outro. Eu ainda digo mais ainda, essa nova leva de artesãs, elas são premiadas, porque vocês não tiveram uma Nath, uma Thalita, não tiveram essas pessoas que engajaram, né, e que passaram por fases e que diziam, olha, não, você não vai por aí, que não vai dar certo, vai dar ruim. E já tirou todo um matagal, né? Justamente, você já trilhou ali para a pessoa passar sem muitos perrengues, né? Como a gente passou. Imagine então a pessoa que vai iniciar o processo de crochê. Eu assisti umas lives suas que você explica ali. Para quem não sabe, eu lembro, você falou assim, olha, eu vou ensinar aqui para quem nunca pegou numa agulha, como é fácil de... Aí você foi, focou ali, e a câmera veio passando uma mão ali, e você foi trançando aquelas linhas ali, e assim, mas acredito que na sua época não tinha ninguém que pudesse falar isso para você. Não tinha tanta informação como tem hoje, só que hoje também é informação demais, né? Tem que cuidar com isso. Obesidade, né? Tem que selecionar muito, porque existe também a questão de... Que bom que a internet deu voz para todo mundo, né? Sim. Mas também todo mundo, cada um fala o que quer. Exatamente. Então, a gente tem que cuidar, é o que eu falo. Eu tive uma fase de estudo, mas não é pouco estudo, não. Temos pessoas assistindo aqui na plateia, temos concurseiro na área e que estuda muito. Mas, gente, como empreendedora, estamos pau a pau, hein? Porque eu estudo muito, mas eu aprendi a selecionar as minhas fontes. Porque existe uma coisa que é informação, existe uma coisa que é conhecimento. Muitas vezes as pessoas estão sendo bombardeadas por informações, que é totalmente diferente de conhecimento. Conhecimento você se apossa, aplica e você colhe aquilo que você está almejando. Mas informação, às vezes sua cabeça está lotada, você fica, meu Deus, eu tô aqui. É a obesidade. Eu tô ouvindo 10 lives por dia. Mas não aplica nada, não sai do lugar e diz, isso não presta. Não é que não presta, é que a gente precisa aprender, além de selecionar suas fontes, de onde você vai beber, de onde você vai se informar, transformar aquilo em conhecimento, é ir aplicando o que aprende. E não é tudo de vez, é um pouquinho cada dia. Aí tu fica, nossa, mais livro? Eu falo, mais livro? Que bom que é livro. Coisa. Porque podia ser brusinha. Podia ser bolsinhas, que a gente compra das artesãs, que também estão bem. Com certeza. Mas que bom que é livro. Porque não é só também o que eu estou estudando, eu estou lendo, estou absorvendo, estou aprendendo, estou compartilhando, mas é o que eu estou ensinando para o meu filho, o hábito da leitura, né? E é o exemplo, né, que arrasta, não é você falar, filho, leia. A gente morou no Paraguai e a gente entrou numa escola, todas as crianças no top de Benjamin assim, e aí a escola ficou a porta fechada, a gente esperando para abrir, todo mundo na porta esperando, não tinha nem pandemia, todo mundo sem máscara, aquela vida boa. Quando abriu a porta, tinha 2 paredes, uma com um mundo de brinquedos. Uma criança olhando aquilo, né, a primeira reação é correr, e o outro lado um mundo de livros. Todas as crianças correram para brinquedos. Só o meu filho foi para onde estavam os livros. E aí a gente mais uma vez se olhou e falou assim, olha só. Olha o que chamou a atenção dele. Então, é muito também daquilo que a gente passa, porque, né, herança é aquilo que você deixa para o outro. Mas o legado, que é isso que a gente busca deixar, é o que a gente deixa nele, no outro. Então, essa cultura de conhecimento, de educação, de que é assim que ele vai prosperar, seja lá na faculdade, o ensino acadêmico, bonitinho, ou a área que ele escolher, se dedicar. Reunião dos pais, eu passo uma reunião, meu filho não pega no livro, meu filho não estuda. Você pega? Eu sempre falo, em algum momento você estuda em casa, algum momento você está lendo um livro, algum momento você está ali participando com ele. Não,
para ele também aquilo não flui. Não é aquele negócio igual, ai, meu filho não sai do celular e você sai. Sai do celular. Tem que entrar na rotina da empreendedora, a questão do estudo, né? Sim, de fato, com certeza. Não tem como. O conhecimento, ele sempre vai estar ali, a gente precisa, e é algo que ninguém tira da gente, né? Pode tirar tudo, mas o conhecimento... E trocar de área. Exatamente. Tipo, hoje você tá fazendo crochê, mas você fala, pô, crochê não me enche mais os olhos, o coração. Ah, eu quero trabalhar tal área. Tudo que você aprender, você leva. Porque isso não é pode acabar o dinheiro, você pode falir, acontecer qualquer coisa, mas se você tiver o conhecimento, sim, você consegue. E é o que eu falo para as minhas alunas. Às vezes elas são mais imediatistas. Elas querem as táticas. Eu ensino. Mas o que eu foco, quando eu falo nicho, eu de novo vou falar de nicho. Vou. Porque não é tática, é princípio. O princípio você leva para a vida. Pensa lá no escritório de arquitetura, serve. Pensa lá na loja de roupa, serve. Pensa lá na Carmen Steffen, serve. Pensa lá na agência Carambó, serve. Princípios, vai servir. Vai adaptar, lógico, cada mercado é um mercado, mas vai servir. Agora, tática é o que muda com o tempo. Olha o que a gente está vivendo agora, pandemia, live shopping, store shop. Quem pensou lá quando eu comecei? Eu jamais pensei em fazer uma live para vender artesanato. Gente, olha aqui minha bolsa Nunca pensei. E hoje é o que todo mundo está fazendo. Então, as táticas estão aí para a gente ir, né? E por isso que a gente tem que seguir estudando, se aprimorando. A gente tem o Sebrae, que é uma grande referência e que está aí. Sim. Treinamentos que você pode fazer pago, mas tem muita coisa gratuita, que é para você acompanhar as mudanças do mercado, porque o mercado muda a todo tempo. E você tem que estar antenada, porque às vezes não adianta você fazer só o artesanato, mas não saber vender, não saber como... dar preço, enfim. Nada. E a gente veio de uma geração, né? Porque acredito que você compartilhe isso, que foi a minha época, de não falar de outra coisa que não fosse receita, molde, como é que fez. Então, era só disso. As artesãs só falavam disso. Quem é a artesã que fez isso? Eu quero conseguir a receita, eu quero o molde. Alguém tem o molde? Passa o molde. Ninguém falava de precificar, ninguém falava de... Você sabe e como o quanto vende? É importante isso. Qual canal que você usa? Você vende no Facebook? Não falava-se disso. E olha que eu fuçava. Eu saía, eu dizia, alguém tem que entender aqui que alguém deve estar com dificuldade de venda como eu. Mas não se falava. Então, o que eu busquei foi outros cursos de empreendedorismo, de outras áreas, e fui adaptando ao que servia para mim. E o que não servia, eu descartava. Então, a gente passou numa fase... Hoje não, hoje já temos aí, né, tudo e todos. E isso é legal, por exemplo, porque você, quando passou pelo que você passou, você teve as suas dificuldades e falou, opa, preciso me aprimorar nisso. Ou seja, hoje, quando eu tenho curso, o que acontece? Ali dentro tem muitos módulos que falam como você precificar, como você vender, como você vender nas redes sociais. Enfim, tem muita coisa, porque eu ensino a parte... prática do negócio, de fazer, mas também tem essas outras partes que, se não estiverem interligadas, de nada adianta. E é tão importante quanto, porque não basta só ter um produto bom, e a gente já sabe disso. E as meninas estão aí mais abertas. As meninas e meninos, eu tenho que falar dos meninos, que eles também assistem, mas hoje a gente vê que já estão mais abertos, né? Aquela fase da descrença, ela já está passando, graças a Deus, de pessoas que ainda, né, se limitam a certos pensamentos. Hoje a cabeça já abriu para as novidades, para o que temos hoje nas mãos, que é a internet. Vamos lá, é Instagram, vamos aprender a fazer, vamos aprender a usar. Então as pessoas estão mais abertas a isso. E Caíto, você que acompanha, porque você é um homem, eu e Nath somos as mulheres da rotina empreendedora. Como é que é o marido, a posição do marido vendo essa loucura acontecendo? Por que é tão difícil as artesãs hoje terem o apoio do marido? Não, eu acredito que eu sempre digo para as meninas que a família, o marido, o parceiro, a parceira, é o último a acreditar no seu processo. Muitas vezes. Por quê? Porque você vê que você começa a gerar resultados para as pessoas de fora. Elogios. Aí ele começa a te olhar diferente. Aí começa a te olhar diferente, aí as pessoas começam a aparecer, as pessoas te elogiando, entrevista na televisão e tal, e você fica olhando, aí
começa a ter uma crença, né, dos seus resultados. Eu sempre digo para a Thalita, eu acredito que só foi possível acreditar de fato no resultado dela quando realmente surgiu o dinheiro, você falou, né? Quando o dinheiro começou a cair, eu comecei a olhar diferente, falei, olha, tá diferente as coisas, tá diferente. Mas essa mudança... E acho que o volume também, porque como eu fui ganhando ali uma clientela maior, existia um volume de vendas. O dinheiro para ele ainda era pouco, porque ele tinha como comparação o que ele faz na empresa dele. Sim. E aí ele algumas vezes questionou, mas aí quando ele me auxiliou na precificação, eu também consegui algo melhor, que era justo para mim, justo para o cliente, mas fazia bem mais sentido, né? O preço certo melhorou muito a nossa... Por isso que eu vejo, quando o casal começa de base, é melhor. Agora assim, tipo, como eu já tinha uma renda legal, ela começou, pra mim não tinha muito sentido, sabe, Nath? Por exemplo, o que ela ganhava no mês é o que nós saímos para jantar, almoçar e jantar, por exemplo. Não tinha muita lógica aquilo, mas para ela era importante aquele processo, sabe? Uma realização. Era uma realização, isso que o dinheiro naquele momento não compra. E eu sabia que era fase. Sabe quando você tem certeza que você fala assim, eu tô aqui agora, mas isso não me define. Isso é uma fase que eu preciso passar. Porque aquela coisa da lagarta saindo do casulo, se alguém vem e corta o casulo para ajudar, ela vai passar a vida inteira se arrastando, porque ela não fez a força necessária para voar sozinha. Então, você tem, não se iluda, a gente teve uma conversa com a Dani, ela falou que gosta de se comparar. Eu sou assim, eu sou uma pessoa competitiva, e no sentido positivo da coisa, porque não é que eu estou numa corrida e eu sei que tá eu e Nath e quem chegar primeiro ganha. Não, eu estou competindo comigo mesma todos os dias e eu estou buscando ser melhor. Então eu olho o mercado para ter referência do mercado que eu estou inserida, porque eu também não posso viver numa bolha, né? Então eu uso como comparação mesmo, mas eu não posso me comparar e buscar pular essas etapas. Ou então, a fulana já conseguiu aquilo. Mas você não sabe o tanto que ela já passou para estar lá na frente, cara, gente. Eu passo o número 10, eu tô no 1. Como é que eu vou ficar comparando o 10 dela com o meu 1? É por isso, assim, eu acredito que a comparação, você tem que se comparar somente com... Eu entendo o seu lado, sim, mas também entendo que a gente precisa se comparar com a gente mesmo. Sim. A nossa versão de ontem. Sim. Se eu falo para as minhas alunas assim, deixa o seu primeiro cestinho que você fez ali, não desmancha, não faz nada, deixa ali. Aí daqui umas 3 semanas, você fazendo ali sempre, aí você olha, nossa, mas ainda não tá bom. Olha lá da fulana como é que tá. Aí eu falo, vai lá pegar o seu primeiro. Ele é referência. Exatamente, olha a diferença desse para esse. Ah, mas a gente começou o curso juntas. Tá, mas será que ela já tinha alguma experiência? Será que ela não tem mais tempo que você para ficar ali? Exatamente. Sim. Não sabe? É porque a minha comparação é muito cabeça de atleta. E eu não fui atleta. Eu vim do balé, eu competi, eu preparei alunas para competição. Tenho alunas, né, que passaram pro Bolshoi. Então, assim, eu tenho uma cultura. Cada pessoa tem sua bagagem. Sim. Então, você como empreendedora que já trabalhou com seu esposo, que tem a sua experiência, você trouxe isso pro artesanato. Com certeza. Uma mulher que trabalhou a vida inteira de CLT, vendendo, sei lá, roupa, calçado, o que quer que seja, ela traz experiências de lá também. Então, tudo soma. Então, eu não sou uma pessoa fechada. Eu olho mesmo o mercado. E é isso que me impulsiona. Só que tem gente que age ao contrário. Essa comparação faz ela se frustrar, se diminuir, achar que é piorzinha que a outra. Então, isso não é horrível, horrível. Se é assim que você faz, para. Você para, na verdade, né? Quando você faz isso também. Cancela esse tipo de atitude. Não se compara. Se você tem essa leitura de você mesma, né? Com uma baixa autoestima mesmo, sim, não usa isso como um gatilho. Agora sim, lembrando que a comparação é um dos fatores da precificação. O fato de você não usar a comparação como um método de precificar a sua peça... Que é a última etapa, na verdade. Agora sim, claro que você tem que estar... Por exemplo, Nath tem a técnica do crochê. Obviamente, quando eu vou desenvolver minha peça ali, eu vou no mercado, saber como é que está o mercado. Eu vou para as minhas referências. E dessas referências eu preciso me comparar. Porque às vezes eu estou vendendo aqui uma peça de crochê a R$100, mas o mercado está pedindo 200. Aí você precisa se comparar para ver. O que eu sempre digo para as meninas quando vai precificar é que cada um tem a sua maneira de precificar, porque tem
formas diferentes de meio de produção, né? Apesar que o crochê me parece que é muito mais pela técnica do que não tem como industrializar, não existe. Não, 100%. Não existe como industrializar. Então vamos inventar uma máquina de crochê. Não, e é bom que é terapêutico, não inventem. Tá bom assim. Tá bom. Eu tenho um rapaz aqui que eu passei, eu inclusive bati o carro por causa desse rapaz. Tem um rapaz que fica ali na JK, fazendo crochê. Ah, sim. Esqueci o nome dele agora. Cara, ele tem livros, até eu já li vários. Eu bati o carro. Porque ele estava fazendo um negócio de uma E ele faz muito rápido. Uma coisa que eu falei assim, não é possível aquilo, parece uma máquina. Aí eu fui olhar, olhei, quando eu olhei, pum, bate o carro. Aí ele ficou olhando pra mim assim, eu falei, que ficou caro essa batida. Mas fiquei impressionado com aquilo, sabe? Ele é uma boa pessoa para vocês trazerem aqui, viu? Já quero. Ele já tem 3 livros, eu já li os livros dele. A história de vida dele é... Já quero. Alguém convoca, pelo amor de Deus. É o Marcos, se eu não me engano. Marcos é o nome dele. Mas essa questão que Caíto veio falar agora que ele ficou impressionado com a velocidade, a gente sabe que isso também conta muito na rotina, porque quem está começando é mais lenta. Então ela vai conseguir uma produtividade menor do que a pessoa que já tem mais experiência, né? Por exemplo, esse senhor que já faz nessa velocidade. Já faz há muitos anos, certamente, uns 20 anos então, por aí. Também ter essa consciência de que você faz mais lento, você vai produzir menos e cria uma expectativa para o seu mês. Dentro da velocidade que você tem, quanto que você consegue produzir, mas sempre coisas reais, porque às vezes eu vejo as meninas fantasiando, assim, não, eu quero fazer 10 mil reais em artesanato, tá, mas você consegue produzir 10 mil reais em produtos com a sua velocidade? Às vezes não. Então é respeitar o seu momento, sua velocidade, as suas tarefas, né, porque a depender de quantas coisas você tenha no dia, quem trabalha de CLT, que só tem 1 hora por dia para dedicar ao ateliê, não tem como render igual uma pessoa que só trabalha com o artesanato e tem 8 horas do dia minimamente para poder, né? Não, eu vi agora no Instagram, eu tava ali vendo da minha aluna, ela trabalha CLT, mas ela tá bombando e tá com encomenda e tal, e ela só postou ali, um stories de ontem, que ela colocou ali assim, ó, horário do almoço, o que eu tô fazendo? Tá lá crochetando, porque eu preciso entregar. Otimizando o tempo dela, é loucura. É muito doido isso. Tem uma que é dentista, que hoje está bombando nas bolsas. Então, assim, descobrir uma nova paixão, é uma realização. Por mais que ela ame o trabalho dela, de ser dentista, mas ela também ama aquela coisa de estar ali no tempinho dela, né? Aquilo ali virou uma rotina para ela de autoconhecimento, enfim, de ficar com ela mesma. Então, Nath, diz para essas meninas que estão assistindo a gente agora aí, o que deve fazer para ter o primeiro passo, assim, para ter uma rotina mais leve, se é possível, mas como foi assim que você conseguiu? Porque a gente percebe que você tem diversas coisas assim. Claro que você tem um apoio, né, externo, mas a sua cabeça você organizou de uma forma bacana. Eu acho que não adianta ter esse grupo de apoio, essas pessoas que estão te apoiando ali, mas você, de uma certa forma, você conseguiu se organizar ali dentro. E aí, para estar assistindo a gente aí, para você já, né, fechar o nosso podcast essa aí. Última dica aí para quem está querendo ter uma rotina que está toda bagunçada, que não está dando conta, que está desesperada, que já está muitas vezes até pensando em desistir porque acha que ela não consegue algo, né? E quando na verdade não é. A primeira coisa que eu falo é tenha aí um planner, enfim, um papel, uma caneta. Eu acho muito melhor do que você colocar no celular. Apesar de que esses dias com uma amiga conversando, ela tem no celular dela, tem ali o calendário, então ali mesmo ela anota já as coisas. Então isso é ótimo também. Tipo, alarme um dia antes, alarme meia hora antes para vir aqui. Eu fiz isso, 2 alarmes pelo menos. Por quê? Porque quando a gente fica só com as coisas na cabeça, a nossa cabeça dá um nó, porque você fala, meu Deus, eu tenho muita coisa para resolver. No seu HD, né? Exatamente. E aí você fala assim, eu tenho muita coisa, e aí você não faz. Ou seja, coloca tudo no papel. Eu falo isso, gente, mas eu tenho que melhorar, tá? Todas. A gente sempre tem como melhorar. Ai, Jesus amado. E aí você coloca tudo no papel.
papel e vai vendo quais são suas prioridades, o que você precisa fazer ali por primeiro, enfim, se exercitar também é maravilhoso, você precisa ter um... Não, o exercício, gente, ele é incrível para a mente, para tudo, sabe? Então, ter um horário ali para você, por mais que seja uma caminhada, ou subir e descer as escadas do prédio... Né? Quem faz crochê que exige tanto, né, das articulações. Exatamente, da mão, precisa de alongamento. Elimina toxinas. Né? Tomar água por dia também, não 5 litros, tá? Não precisa ser 5 litros, não. Mas água é importante, as artesãs como? Ali, se quer utilizar, o tempo tá curto, deixa a garrafa do lado. Né? E aí você vai vendo quando você já vai tomando, enfim. É isso, pega o papel, a caneta e começa a anotar aí as prioridades, e esse é o primeiro passo. E se você não der o primeiro passo, você vai ficar parado. Consegue a Nath lá, que vai ter muita dica. Eu quero agradecer, Nath, pela participação, pelo conteúdo, pela troca, essa conversa tão maravilhosa. Kaique, muito obrigada também. E agradecer a cada pessoa que assistiu o nosso podcast hoje, que está acompanhando e não perde um episódio, que eu sei que tem a galera que tá fã aqui. E se você quiser ver a Nath em mais episódios, deixa nos comentários também. Nath, já fica aqui o meu convite, você sabe que eu estou à disposição também, o que precisar de mim, estamos em ordem aqui, eu, Kaique, para falar de precificação, e um beijo para todas as artesãs de todo o Brasil, as amantes do crochê e de todas as áreas também. Beijos para todas! Tchau, tchau!